Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Estamos aqui na FNAC do Algarve Shopping, na casa do nosso podcast, então estou muito feliz por ter aqui a vossa presença e todas as mulheres que vêm até aqui também sentir um bocadinho do que se passa aqui ao vivo, não é? Claro que é sempre interessante ouvirmos as conversas lá em casa e intemporalmente, não é? Porque podem ouvir sempre e ouvir e rever, mas estarem aqui connosco também é muito especial, então convido sempre a estarem atentas às datas dos episódios ao vivo, para estarem aqui connosco, abraçarem-nos. E hoje temos uma convidada muito especial que ainda não veio apresentar o seu livro ao Algarve, portanto isto é como se fosse uma deixa também para trazermos aqui um bocadinho mais destes autores incríveis aqui ao nosso Algarve. E hoje, a fazer pandan aqui com a minha roupa inesperadamente, trago-vos um livro muito especial, e não só o livro, mas a autora, não é? Paula Ponce. Muito obrigada, Paula, por estares aqui connosco hoje. Obrigada, Margarida. Para mim é assim um prazer, ainda por cima somos filhas da mesma editora, sim, não é? Sim. E portanto é um gosto para mim, obrigado mesmo, sim. De coração. E eu recordo-me quando tu lançaste o teu livro, eu estava na iminência de lançar o meu, então o teu foi tipo, estás a ver quando nós vemos um parto e estamos grávidas e vamos viver aquilo a seguir, então eu lembro muito da tua estreia, porque eu estava ali também na iminência e temos a nossa Rita em comum, nossa editora, claro, não é? Claro. Então recordo muito também da história do teu livro, porque eu também era ali uma gestante de um livro, então hoje temos aqui a Paula com o seu livro Saber Quem Fui para Viver Quem Sou, e este título, eu não encontrei título melhor também para o nosso episódio de podcast, eu pensei assim, ok, quero-te falar tantas coisas com a Paula, mas não há título mais direto e frontal, mais abrangente e inspirador, não é? O Saber Quem Fui para Viver Quem Sou traz-nos mesmo esta visão, e no livro tens aqui esta árvore e as raízes, não é? Tu como consteladora trazes muito esse lugar da nossa ancestralidade, e para darmos aqui mote à nossa conversa, vamos começar logo pela chave de ouro, que eu sinto que como é que as nossas relações passadas, a relação com os pais, com a nossa ancestralidade, impactam as nossas relações connosco mesmos, com a nossa vida, com o nosso presente, não é? O que é que o passado tem a ver com o presente, e como é que estas relações que estão para trás e a nossa ancestralidade impacta tanto quem somos hoje, não é? Olha, eu não vou esquecer da pergunta, que é super importante. Mas queria primeiro dizer aqui algumas coisas. Primeiro queria agradecer, não é? Queria-te agradecer a ti, queria agradecer aqui a presença das pessoas que estão aqui, que se deslocaram. Queria agradecer também a pessoas que não estão aqui, gostariam de estar, mas por alguma razão não conseguiram vir. E sabes que eu ainda hoje, é muito interessante, ainda hoje quando eu olho para esse livro, eu sinto que não é o meu livro, sabes? Eu sinto que é o nosso livro. Porque há aí tanta gente nesse livro, sabes? Primeiro, eu quando escrevi o livro eu fui revisitando muito a minha história e a história da minha família, então eu sinto que toda a minha família está aí, percebes? Fui revisitando momentos da minha infância, os meus avós, os meus pais, portanto muitas vezes eu sentia a escrever, eu sentia a força deles comigo, percebes? E houve algumas vezes, não sei se te aconteceu contigo, comigo aconteceu, eu pensei assim, eu vou deixar isto de lado, porque isto, tu estás a escrever e estás a fazer um trabalho catártico também. Sem dúvida. E às vezes eu dizia, não, isto é demais, eu vou deixar isto de lado. E depois sentia assim uma força a dizer assim, não podes parar. E essa força era deles, percebes? Está aí a força da minha família. Está aí também a força a força é mesmo a coragem da Rita, da editora, não é? Porque a Rita acreditou mesmo quando eu várias vezes quis desistir e disse, Rita, isto não vai pegar, não é? Ninguém, quer dizer, não há nenhum livro de constelações em Portugal. Disse, não, exatamente por causa disso, não é? E a Rita acreditou mesmo quando eu duvidei. Percebes? E isso, portanto, eu sinto que está aí a minha família Leia. Eu criei, e tu deves sentir isso também, a partir do momento em que entramos na Leia, sentimos uma família,
sentimos que ganhámos mais uma família, não é? Portanto, eu hoje entro naquela casa e parece que conheço toda a gente, é impressionante, não é? Sim. E portanto, também está aí a minha família Leia. Depois estão aí muitos dos meus alunos, e que alguns tornaram-se amigos, não é? Que me diziam constantemente: Paula, tu tens que pôr num papel o que tu partilhas. E eu dizia assim: não, mas se calhar não é significativo. Não, tens que pôr. E portanto foi muito também um incentivo deles que me levou a escrever esse livro. Depois estão aí também muitos os meus pacientes, não é? Alguns as histórias eu trago para aí, não é? Alguns apenas, mas estão aí também muitos os meus pacientes. E portanto eu sinto que esse livro verdadeiramente, quando eu toco nele e quando eu estou a olhar para ele, eu sinto tanta gente aí, percebes? Sim. Portanto, quando dizem o teu livro, eu disse: não é o meu livro, é o nosso livro. E também sinto que o universo tem-se encarregado de o levar onde ele tem que chegar. E sabes que ainda hoje, quando eu recebo testemunhos de pessoas que leem o livro, e testemunhos tão bonitos que ainda hoje me tocam o coração, de dizer: Paula, depois de ler o livro eu vi a vida de outra maneira, Paula, depois de ver o livro eu vejo a vida mais leve. Tenho muitos testemunhos muito bonitos, alguns emocionam-me mesmo, e tenho um testemunho que me marcou profundamente, que foi uma senhora que mandou-me um testemunho e disse-me: Paula, eu depois de ler o teu livro, eu tive a conversa mais bonita com a minha mãe, com quem eu não falava há 10 anos. E eu disse assim: já valeu, não é? Por isto já valeu. E quando a Rita me perguntou: Paula, o que é que tu queres do livro? E eu disse: olha, Rita, se o livro tocar um coração, já valeu a pena. E esse era verdadeiramente o propósito, não é? E depois, quando comecei a refletir, pensei assim: não, mas o livro tem... Porquê que eu vou escrever o livro? Ou seja, porquê que isto me veio? Isto foi uma coisa quase que em meditações aparecia-me um livro, e eu dizia-me assim: mas eu nunca na vida pensei em escrever um livro. Aliás, eu tinha negativas a português no secundário, não é? Sim. E portanto, eu tinha 9 a português, ainda hoje não sei se era um problema pessoal com a professora ou se era mesmo uma incapacidade minha, mas o que é um facto é que o livro tem chegado às pessoas que precisa de chegar. E hoje, quando eu olho e reflito sobre isso, o livro tem de facto vários propósitos, ou seja, tinha vários objetivos. O primeiro, na altura, falava-se relativamente pouco sobre constelações. Hoje em dia toda a gente fala de constelações, hoje em dia muita gente sabe o que é que são constelações, mas eu comecei a fazer isto há 20 anos atrás. E há 20 anos atrás as pessoas pensavam que isto era assim uma coisa ligada, eu vou dizer porque é mesmo o que eu ouvia, isso é uma coisa ligada à bruxaria, e algumas pessoas pensavam isso é uma coisa ligada à religião, e eu dizia assim: não, mas eu tenho que desmistificar isto, porque não tem nada a ver, nem com uma coisa nem com outra. Então, um dos propósitos do livro foi exatamente desmistificar muitas crenças erradas que havia à volta das constelações. Percebes? Ou seja, não é uma coisa que toda a gente pode fazer, ok? É apenas um trabalho ao nível do inconsciente. Eu já fiz constelações a uma criança de 5 anos, não é? Foi o meu paciente mais novo. E fiz constelações a pessoas de 80 anos, não é? Portanto, e nunca lhes perguntei que religião é que eles seguiam, ou se eles eram religiosos ou não. Isso não importa, não tem a ver com religião. Então, de facto, isso foi um grande propósito, ou seja, foi desmistificar muitas crenças erradas que havia à volta das constelações. Depois, foi trazer uma linguagem simples, sabes? Eu sou muito apologista de tornar as coisas simples. As coisas profundas não precisam de ser complexas. Okay? Nós não precisamos, para mostrar a profundidade de uma coisa, ou de uma terapia, ou seja, do que for, nós não precisamos de falar com uma linguagem hermética e que só metade das pessoas é que entende. Não, eu queria mesmo que toda a gente entendesse. Não é? Então, ok, esse foi outro propósito, foi dizer: eu vou escrever de uma maneira muito simples para toda a gente entender. E isso tem sido também um dos principais testemunhos. Paula,
eu consigo entender o teu livro, eu agora entendo o que é que são constelações e consigo, de uma maneira simples, perceber o que é. E, portanto, esse foi outro propósito. Depois, obviamente que um propósito era também trazer uma abertura de consciência, não é? Nós estamos, e toda a gente sente isso, não é? Nós estamos numa época de grande expansão da consciência, não é? E então era importante mostrar às pessoas que há uma ferramenta para isso, há muitas ferramentas para isso, claro, eu não vou dizer que as constelações são a única, não é verdade, há muitas, mas eu queria que as pessoas, ao ler o livro, mesmo que não tenham conseguido fazer uma constelação, que as pessoas começassem a ver a vida de outra maneira, percebes? E porque é isso que uma constelação faz. Ou seja, eu costumo dizer que há um antes e um depois das constelações. A pessoa, depois de fazer uma constelação, pensa assim, eu afinal via a vida de uma maneira muito limitada, não é? Porque nós vemos a vida pelas lentes dos nossos olhos, que são muito curtos, não é? Então, esse era outro propósito do livro, era mostrar que, ou seja, que tudo aquilo que eu digo aí traz uma abertura de consciência e que ajuda as pessoas a perceber que há outros, podemos olhar para a vida com outros olhos, abrir a consciência, olhar de outra maneira, ok? Então, isso foi outro propósito. E depois, sabes que havia aqui muita ideia de que os terapeutas não têm problemas, não é? E eu lembro-me quando tive o cancro, que as pessoas diziam-me assim, Paula, mas tu... Porque eu já tinha uma alimentação consciente, eu já praticava meditação, eu já fazia yoga, portanto, as pessoas diziam, mas tu com cancro, ok? E, portanto, isto foi muito importante porque eu quis mostrar no livro que nós, terapeutas, passamos por processos de dor, ok? Nós somos humanos, ok? Mas é na transformação da dor e na maneira como nós ultrapassamos os desafios que nós podemos ajudar outra pessoa. Eu para mim há uma verdade que é inquestionável para mim, que é um terapeuta só consegue levar outra pessoa até onde ele já conseguiu ir, ok? Porque senão não é verdade, ok? Senão só há falso, não é? Então, é isso, foi muito importante mostrar que é possível, as pessoas mesmo com uma doença que aparentemente é mortal, que é possível as pessoas darem a volta, não é? E isso é tão bom, porque depois do livro e ainda hoje, muita gente me contacta a dizer, Paula, eu estou com um cancro, eu preciso de fazer uma constelação, ajude-me, o que é que fez, como é que fez? E isso a mim dá-me um voto de grande esperança, não é? Sim. Portanto, eu lembro-me sempre que quando eu estava no meu processo do cancro, não vamos falar muito sobre isso, mas o médico, que é um dos maiores especialistas de hematologia, disse-me assim, Paula, vou-lhe dar uma boa e uma má notícia. Qual é que é a primeira? Eu disse, doutor, é indiferente, eu quero ouvir as duas. E ele disse-me, a má é que a incidência do cancro vai aumentar muito nos próximos anos. Mas a boa é que em cada 5 pessoas, 3 vão se curar. E, portanto, de facto, temos que olhar para isso com outros olhos, ok? Sim. Temos que olhar para a vida e para tudo aquilo que nós conhecíamos com outros olhos. Então, o livro teve verdadeiramente todos esses propósitos, não é? E mostrar que sim, nós temos que verdadeiramente para viver, e agora pegar na pergunta que tu me fizeste, que é super importante, que é nós verdadeiramente somos mais leais do que livres, ok? E porquê? Este podcast tem o apoio de Body Flow. Escolheste fazer de ti a tua prioridade? No Body Flow encontras o teu momento de treino físico, com yoga e pilates. Relaxamento total, com sound healing e massagens. Desenvolvimento humano, com as sessões individuais que te farão superar bloqueios emocionais. Fortalece-te física e mentalmente enquanto crias a tua rede de mães. Agenda a tua sessão individual ou em grupo com a Patrícia Lisa. Esperamos por ti no Body Flow. A tua escolha, a tua prática, o teu momento. E quando eu digo isto, somos mais leais do que livres,
quer dizer que somos mais leais ao nosso clã familiar. Porque nós todos somos seres de conexão, não é? Ou seja, não há um ser vivo que viva isolado ao cimo da Terra. Portanto, nós somos seres de vínculos, de conexão. E para nos sentirmos ligados ao nosso sistema familiar, que é de onde nós viemos, nós fazemos o que for preciso. O que for preciso. E eu, quando digo o que for preciso, é verdadeiramente o que for preciso. Porque eu tenho visto em constelações que muitas vezes os filhos, as gerações à frente, estão na disposição de dar a vida, ok, pelas gerações atrás. Ok? E, portanto, isto é mesmo o que for preciso. E isto é o que nós chamamos o amor cego, não é? Porque nós, para nos sentirmos conectados, nós vamos carregar as dores do nosso sistema para dizer, vocês sofreram, eu também vou sofrer, para me sentir ligado, ok? A vida para vocês foi difícil, para mim também vai ser difícil. E nós fazemos isto inconscientemente, ok? Por um amor profundo, por um amor e por uma necessidade de conexão, ok? Então, enquanto nós não temos consciência, ok? Nós vivemos por estas lealdades, ok? Que nós chamamos lealdades inconscientes, porque verdadeiramente são inconscientes, mas que fazem o quê? Fazem com que nós não consigamos viver a nossa vida. Okay? Eu hoje, por exemplo, tomo consciência que eu fui para a medicina, e está aí no livro, eu fui para a matemática, aliás, não era o curso que eu queria, porque eu desde pequenina queria ser médica, não é? Mas eu fui para a matemática porque o meu pai era matemático e era físico, não é? E eu tinha um grande amor ao meu pai e pronto, e construí grande parte da minha vida, não é? Por lealdade ao meu pai, por amor ao meu pai. Então, eu quando digo isto, nós somos mais leais, esta frase não é minha, é importante dizer, esta frase é do Bert Hellinger, do criador das constelações, e portanto, quando dizemos isto, não temos a consciência da dimensão desta frase, mas ela, por lealdade ao nosso sistema, de facto, nós muitas vezes vivemos uma vida que não é a nossa. E carregamos, nós achamos que a nossa vida começa a partir do momento em que nascemos, mas isso é uma ilusão. Ok, falámos aqui do nascimento. Sim. Isso é uma ilusão, porque verdadeiramente nós trazemos muita informação genética, não é? Trazemos a cor dos olhos, o formato do corpo, tudo, o formato da cara, etc. Mas isso é apenas uma pequenina parte. Ok, isso, há quem diga que é 20%, há outros que dizem que é 30%. A informação genética. Mas trazemos também a informação epigenética. O que é que isto quer dizer? É a informação das dores, dos traumas, dos desafios que não foram resolvidos nos nossos antepassados e que alguns na vida nós vamos ter que olhar para eles. E às vezes as pessoas dizem-me assim, Paula, está bem, mas já passou, eu não conheço o meu trisavô, o meu bisavô suicidou-se, mas eu não tenho nada a ver com isso porque eu nem sequer o conheci. Pois, lamento, mas não é assim. Sim. Eu lamento, mas não é assim. Porque a nossa ligação com as pessoas do nosso clã não é só uma ligação visual. A nossa principal ligação é uma ligação de alma. Às vezes vê-se nas constelações uma ligação de uma bisneta com um bisavô que nem conheceu e que vê-se um amor profundo. E a pessoa diz assim, mas a minha filha nem conheceu o meu avô. Está bem, mas há uma ligação de alma. Então, nós de facto temos uma ligação com a nossa ancestralidade que nós não temos consciência da dimensão dela e que nos faz nós estarmos a viver por lealdades a eles. E verdadeiramente nós podemos ser afetados por coisas que aconteceram até há 7 gerações atrás. Eu não tinha consciência disto. Não é? Isto foi um xamã que me disse, pronto, na linha xamânica eles trabalham muito a ancestralidade, não é? E ele disse-me, Paula, nós podemos ser afetados por coisas que aconteceram há 7 gerações atrás. É por isso que eles fazem um ritual muito bonito, que é muito duro, mas é um ritual muito bonito, para limpar essas 7 gerações atrás. Então, nós achamos que só temos ligação com as pessoas que conhecemos, mas não é assim. Sim. E reparem, se nós formos olhar para trás, para a nossa história, nós não temos a noção
e eu digo isto porque vejo isto no campo de uma constelação, nós não temos a noção do que é que os nossos pais viveram. Nós não temos a noção do que é que os nossos pais, o que é que os nossos avós, o que é que os nossos bisavós, que dores é que eles carregaram, que sofrimentos é que eles suportaram e que sacrifício é que fizeram. Não temos noção. Ou seja, onde eu encontro a maior dor bloqueada nas constelações é no tempo dos nossos bisavós. Os nossos bisavós passaram por guerras. Nós não sabemos o que é isso. Sim. Passaram por fome. Não é? Nós não sabemos o que é isso. Não é? Então, e reparem, e quando eles tinham uma dor, um trauma, um bloqueio, um desafio, eles não tinham as possibilidades que nós temos hoje. Nós hoje temos um problema e abrimos o Google e temos 50.000 terapeutas e 50.000 terapias diferentes. Sim. Não é? Basta escolher. Eles não tinham isso. Portanto, o que é que acontecia? O que é que nós vemos no tempo dos nossos pais, avós, bisavós? Uma dor bloqueada. As dores estão bloqueadas lá, ficaram presas. A avó não exprimiu, a avó não chorou, a mãe não verbalizou, as mulheres viveram muitos silêncios, ok? Então, está tudo isso no sistema, ok? E então, quem é que tem que vir transmutar isso? Nós. Porquê? Porque temos tudo ao nosso alcance, temos imensas possibilidades, ok? E, portanto, temos de facto... Eu sinto mesmo isso. Temos, de facto, uma enorme responsabilidade. A nossa geração, 30, 40, 50, temos, a minha já é 60, temos uma enorme responsabilidade, que é curar o que elas não conseguiram curar para facilitar a vida das gerações seguintes. Porque se nós não fizermos esse trabalho... à frente alguém vai ter que fazer isso. Exatamente. Esqueçam. Exatamente. Percebe? E, portanto, eu comecei o meu trabalho exatamente, primeiro, obviamente, para me ajudar a mim, não é? Porque todos passamos por isso, eu nem tinha consciência do que tinha cá dentro, não é? E depois, quando comecei a ter consciência, eu pensei, não, mas eu tenho que ir mais fundo. Porque eu tenho uma costela alemã e uma costela espanhola. Não é? Portanto, imaginem o que é que há aqui para trás, não é? Do lado alemão e do lado espanhol. Muita coisa. Não é? E quando eu tomei consciência disto, eu pensei assim, não, eu tenho que aliviar o caminho às minhas filhas e às minhas netas, não é? Incrível. E a responsabilidade que vem de assumir, claro, essa nossa cura também, não é? Claro. E, portanto, quando tu que estás a curar, tu estás a ajudar muita gente. Estás a ajudar. É tão bonito ver numa constelação, quando de repente percebemos um conflito entre uma mãe e uma filha e uma mãe, e depois percebemos que também houve, obviamente, muitas vezes um conflito entre essa mãe e a avó, não é? E de repente, nós, no fim da constelação, percebemos que aquelas mulheres estão todas abraçadas, percebes? E que há um amor que voltou a fluir. Porque eu costumo dizer que, às vezes perguntam-me, Paulo, o que é que se faz numa constelação? E eu digo de uma maneira muito simples. Repõe-se o fluxo do amor, onde ele ficou bloqueado. Ok? Quando há um problema, quando há uma dor, quando há algo que não flui na nossa vida, é porque o amor ficou bloqueado. Okay? Ficou num nó qualquer, algures lá atrás, ou em vários nós. Não é? Sim, ou em vários, não é? Então, o que é que nós fazemos numa constelação? Vamos procurar a origem da constelação e vamos repor o fluxo do amor novamente. Ok? E onde o amor está a fluir não há bloqueios. Não é? Então, por isso é que tu disseste bem, ou seja, porque é que é importante conhecer o passado? Porque enquanto eu não conhecer o passado, eu não sei o que é que eu carrego deles. Eu não sei o que é que eu carrego deles. Ou não sei também a origem daquilo que está bloqueado na minha vida. Não é? Eu quero isto e não consigo, eu quero ter esta relação, ou este casamento, ou esta parentalidade, ou este projeto, e não consigo, ou este dinheiro, e olhar para trás para perceber o que é que está na origem do que está bloqueado agora, não é? E as constelações vão sempre procurar a origem. E é muito interessante o que tu disseste, porque outro dos erros que havia, outro dos conceitos errados que havia à volta das constelações, é que as pessoas achavam, como se falava, constelações familiares, que agora
toda a gente fala em constelações sistémicas e eu acho muito bem, porque isto ajuda a resolver qualquer sistema ou a pacificar qualquer sistema e uma família é um sistema, mas uma empresa também é um sistema, ok? E uma cidade é um sistema, um país é um sistema, uma nação é um sistema. Então, isto aplica-se a qualquer sistema. Mas havia uma ideia errada de que as constelações só serviam para resolver questões no seio da família. Só serviam para resolver problemas, relações difíceis no seio da família. E não é. Ok? E tu referiste muito bem. Qualquer questão que não esteja a fluir na nossa vida, pode ser isso. Eu tenho atendido imensas mulheres que querem, por exemplo, engravidar e não conseguem. E quando vamos ver, o que é que acontece? Houve uma avó, uma bisavó que morreu no parto. Aquela dor está lá. Aquele medo está lá. Ela morreu no parto e morreu ou a criança também, ou só morreu a criança. Claro que esta dor fica lá impregnada no sistema, não é? E aquela neta nem conheceu a avó, até pode não ter conhecido a avó, mas diz, eu não sei porquê, mas quando se fala em maternidade eu tenho um medo horrível. Sim, onde é que está? Vamos procurar a origem desse medo. E, portanto, dá para olhar para questões de trabalho, porque é que o trabalho não flui, porque é que o dinheiro não flui, porque é que a minha vida não flui, ok? E tudo isso é sempre o que nós vamos procurar nas constelações, é sempre isso, é a origem disso. E que nós, ao nível do nosso consciente, não conseguimos lá chegar. Porque reparem, nós não conseguimos resolver um problema com o mesmo nível de consciência que o criou. Exatamente. Não é? Então, se eu tenho um problema e quero resolver o problema ao nível da mente, daquilo que eu sei, eu não vou sair dali. Eu vou ficar como a imagem é sempre a que me vem, é o ratinho à volta da roda, não é? Que anda sempre ali, porque foi a minha mãe, porque foi o meu pai, porque foi não sei o quê. Não. Vamos olhar mais para trás. E eu costumo dizer que é verdade, não é? E quem é mãe sente, não há maior amor do que os pais por um filho. Que uma mãe por um filho, não é? Não há maior amor. Só que uma coisa diferente é porque é que esse amor não pode ser expresso. Isso é completamente diferente. Sim. E então às vezes as pessoas dizem, minha mãe porque não me deu e ainda hoje não me dá um abraço, a minha mãe não gosta de mim. Não, isso não é verdade. Vamos ver que a tua mãe gosta de ti. Outra coisa diferente é porque é que ela não conseguiu dar-te um abraço. A que dores é que ela estava agarrada? Porque de facto nós sabemos muito pouco da vida dos nossos pais. Sabemos muito pouco. Olha, em primeiro lugar não sabemos nada do que é que eles viveram na infância. Sabemos um bocadinho a partir do momento em que viemos e começamos a ter consciência, e se ela está lá, se não está lá, se é meiguinha, se não é. Mas não sabemos o que é que eles viveram na infância. Não sabemos as dores que eles guardam, não sabemos. Então, e mesmo assim ainda cobramos. Percebes? Então, as constelações, uma das coisas que me trouxeram foi esta, eu vou dizer que é mesmo assim, é esta incapacidade de julgar. Tu deixas de julgar, não consegues julgar, porque verdadeiramente o que tu vais olhar é a história que essa pessoa trouxe. Todos nós trazemos para as nossas relações e para a nossa vida no dia-a-dia, para o trabalho, para tudo. Todos nós trazemos a nossa história. E se a nossa história é difícil, obviamente que temos mais trabalho para fazer. Se a nossa história é mais fácil, pode ser mais leve, mas eu digo-te uma coisa, eu não conheço, já fiz muitas constelações, eu não conheço uma família sem problemas, não conheço. Não há. Sim. Isso é uma ilusão. Porque verdadeiramente é nos desafios que nós nos transformamos. Quem é que pensa em fazer alguma coisa por si se a sua vida estiver toda impecável? Imaculada, sentada num sofá, isto corre tudo lindamente, eu vou ficar aqui. Não. E, portanto, os desafios que nos são colocados também não são para nosso mal. Ok? Há pessoas que me dizem, sim, alguém me quer mal. Não, tira esse pensamento, ninguém te quer mal. Os desafios são para nós crescermos. Agora, é verdade que há pessoas com histórias mais difíceis, sim, e essas têm que fazer mais trabalho. E também vão ser recompensadas por isso. Isso é muito verdade. Porque o Bert Hellinger diz uma coisa, o Bert Hellinger é o criador, do sistematizador das constelações. Ele diz uma coisa muito bonita, que é a pessoa que teve a infância mais difícil
quando consegue transmutar, transforma-se no maior curador. Porque ele sabe o que é a dor. Ele sabe onde é que teve, ele sabe os buracos, os sítios escuros em que ele já viveu. Não é? Então, é isso. Okay? Portanto, nós temos que ir lá. Temos que ir onde doeu. Temos que ir onde magoou. Porque senão não vemos. Okay? Senão continuamos na ilusão. E criança que ferida é um adulto que fere. Ok? E portanto as constelações permitiram olhar para uma pessoa que aparentemente nós dizíamos é horrível, tem um comportamento horrível, pessoas que às vezes até cometeram crimes, não é? E quando vamos ver, percebemos que por trás daquele comportamento está uma enorme dor. Ok? E aí tu olhas com compaixão. E percebemos que aquela pessoa não conseguiu transmutar aquela dor, ficou preso naquela dor. Sim. Até mesmo na relação com os nossos filhos, Claro. nós rotulamos tanto aquele mau comportamento, mas a dor e a necessidade não atendida que está por trás desse rótulo que nós pomos e já nem vemos mais nada. Está rotulado e bloqueia-nos logo a visão do que está para lá desse rótulo, não é? Exato, o que é que está ali por trás? Então, se nós trouxermos essa consciência que é, em vez de nos fixarmos num comportamento que nós criticamos, seja de que pessoa for, seja de alguém da família, seja de alguém do trabalho, seja de uma criança, porque está a ser mal comportada, porque está a gritar, porque está a fazer uma birra, porque não sei o quê, e o meu pai fez isto porque não me ligava, ou no outro dia fez uma constelação e a pessoa diz assim, sim, eu sei que eu não era a privilegiada da minha mãe. E depois vamos ver, e ela viveu toda a vida a pensar que não era a filha privilegiada da mãe, não é? E obviamente que isso traz uma dor, fecha o coração, não é? E depois no fim, quando as duas se abraçaram, porque foi voluntário, depois de obviamente perceber ali muita coisa da mãe, houve um amor profundo, percebes? Então, como não eras também a privilegiada? Claro que eras a privilegiada, só que quando nasceste, a tua mãe tinha vivido estes problemas e não conseguiu transmutá-los. Então, deixa de haver julgamento, sabes? E é importante que as pessoas levem isto para a vida. Não se fixem nos comportamentos, na atitude. Olhem para o que está por trás. E muitas vezes não é preciso fazer grandes cursos, porque nós conseguimos ver por trás de uma pessoa que está com uma emoção de raiva ou de prepotência. O que é que nós vemos ali atrás? Insegurança, medo. Okay? E muitas vezes quando abrimos o nosso coração até conseguimos ver aquela pessoa pequenina e percebemos, ela traz isto da sua infância, porque verdadeiramente todas as nossas feridas, todas as nossas dores, tudo aquilo que nós trazemos hoje vem da nossa infância, como tu escreves tão bem no teu livro, né? Que eu te queria dar também os parabéns, que é um livro maravilhoso e que traz tanta consciência e muito daquilo, eu diria mesmo que tudo aquilo que nós trazemos vem da nossa infância. E porquê? Isto é muito importante, porque nós em criança somos amor puro, não é? A criança é imatura, a criança não tem consciência para dizer, o meu pai hoje está cansado, a minha mãe hoje fez 2 podcasts, está exausta, quando chegar a casa precisa de um bocadinho para ela não tem consciência para dizer isto. Ela vai precisar de atenção, ok? Porque é essa conexão que ela quer, são as ligações básicas dela, são os modelos da vida que ela leva para a vida, ok? É a relação com o pai e a relação com a mãe. E como é que eles se relacionam entre eles? Ela lê a vida a partir daí, ok? E portanto, a criança não tem consciência para dizer, isto é bom, isto serve-me, isto não me serve. A minha mãe hoje está cansada, o meu pai fez uma viagem enorme, hoje não pode, ok? Ela não tem esta consciência. E portanto, se ela precisa de atenção e a mãe não está lá, ela vai internamente, ela vai trazer para o seu inconsciente, eu se calhar não sou suficientemente importante para a minha mãe, ok? E vai manifestar de alguma maneira, numa birra, num choro, no que quer que seja, ok? E portanto, todos nós trazemos para a nossa vida adulta
feridas da nossa infância. Mesmo que nós não tenhamos consciência. Mesmo que nós dizemos assim, ai não, como eu olhava e dizia assim, eu tive uma infância maravilhosa. Ok. Sim, não me lembro do meu pai e da minha mãe discutirem. Acho que sou uma abençoada nesse aspecto. Não me lembro de uma discussão do meu pai e da minha mãe. Não me lembro de nada dramático. O meu pai levantou a voz uma vez e não foi a mim, foi a uma irmã minha. Portanto, sou super calma, a minha mãe também super calma. E, portanto, não me lembro de nenhum problema. Só que a primeira vez que eu precisei de fazer uma psicoterapia, e foi exatamente antes do cancro, porque eu estava cheia de medo, não é? Não sabia se ia aguentar, se o meu corpo com 40 quilos ia aguentar a quimio. Eu fui fazer uma sessão de hipnoterapia. E de repente fui levada para um movimento de colo, e eu tomei consciência que eu não tinha tido colo. E não tinha tido colo, não porque a minha mãe não me tivesse dado, de certeza que me deu. Sim, A minha mãe é uma pessoa incrível, mas verdadeiramente quando eu tinha 11 meses nasceu a minha irmã a seguir a mim. Ok, e portanto eu com 11 meses já estava fora de perigo e a minha irmã estava acabada de nascer. Portanto, quem é que precisava mais de colo? Ela. Ok, portanto a partir dos 11 meses eu tive menos colo, ou pelo menos o colo que eu achava que precisava. Sim, e portanto sim. naquele momento eu tive a chorar durante 2 horas consecutivas. E só naquele momento é que eu tive consciência da falta que o colo me fez. E se me dissessem, a tua infância foi ótima? Não, foi ótima. Percebes? Portanto, há coisas muito inconscientes que estão cá dentro, não é? E que nós não temos acesso a elas no nosso dia-a-dia, na correria do nosso dia-a-dia. Sim, sim, sim. E que muitas vezes também não temos acesso a elas em meditação. Porque eu medito todos os dias, não é? Mas há coisas às vezes mais profundas. E também só temos acesso a elas, é muito importante isto, só temos acesso a elas quando estamos preparadas para olhar para elas. Ok? E porque isto é muito interessante, há pessoas que... Quantas vezes já vos aconteceu dizer a alguém que vocês veem que está a passar por uma situação difícil e que vocês até sentem que há uma maneira de a ajudar e dizem, olha, era bom que fizesse isto ou isto, e entra por um lado e sai por outro, e até com os nossos filhos. As minhas filhas diziam-me assim, ai mãe, tu repetias tanto a mesma coisa. Sim. E era verdade. Vai fazer isto, vai arrumar o quarto. Aliás, mãe, tu dizias tanto sempre a mesma coisa. E é verdade. Mas entrava por um lado e saía pelo outro, porque tinha que ser de outra maneira. E não era a altura, ou não era a maneira como eu estava a dizer. Sim. Então, de facto, nós temos que esperar o timing certo da pessoa. Ok? E temos que esperar, isto foi outra coisa que eu também aprendi nas constelações e que foi das coisas mais difíceis, é esperar que a pessoa peça ajuda. Porque pedir ajuda é um ato de humildade. E muitas vezes a pessoa está a passar por uma situação difícil, e isto ainda é mais difícil quando acontece com pessoas da nossa família, ok? Pessoas que são da nossa família, que nós amamos muito e que estão a passar por situações difíceis, e nós até sentimos que havia ali qualquer coisa que podíamos ajudar, e elas sabem que nós temos essa ferramenta, mas continuam no seu caminho. E isto é das coisas mais difíceis, e é nós aceitarmos o processo de cada um. E o Bert Hellinger dizia, aceitarmos o destino de cada um. E com isto destino não é um peso, é destino no sentido de caminho de cada um. Sim, e há coisas que as pessoas têm que passar, por muito difícil que seja. Porque, pronto, não vou entrar aqui nesta história, mas todos nós não estamos aqui pela primeira vez, não é? Todos nós já temos muitas histórias de outras vidas, não é? Então, a Terra não começou hoje, não é? Sim. Então, trazemos muitas coisas que temos que transmutar e limpar. E que no momento em que estamos prontas para elas, e no ambiente que também... Exato. acrescenta a isso, não é? Eu sinto que é Exato. que esta junção entre estou pronta e crio o ambiente que também alavanca isso, não é? Sim. Daí tão importante a constelação, o terapeuta, claro. que vai alavancar aquele momento em que eu já estou pronta para aceder aquilo e a outra pessoa vai-me abrir a porta. É quase Sim. como se eu estou pronta para... Sim.
olhar para a porta e outra pessoa ajuda-me a abri-la, não é? Então esses dois fatores são muito importantes e tu falavas nesse caso do nascimento da tua irmã, e aí vem muito essa visão dos lutos também invisíveis que nós vamos passando na nossa vida, não é? E o trauma também está muito associado, e às vezes essa ideia, tive uma infância maravilhosa, mas o trauma também pode estar muito associado a essas perdas que também não têm visibilidade, não é? Há um primeiro irmão que perde um terreno quando chega outra pessoa à família, não é? Então essas perdas que nós nem associamos como lutos que precisamos de fazer na nossa vida, e no meu caso também senti muito a minha primeira filha com muita manifestação de comportamento quando nasceu a nossa segunda filha, e sem dúvida que é um luto que ela também está a passar, a perda do espaço dela como ela o conhecia até outra pessoa chegar, não é? Então esses lutos, e o próprio luto interrompido, como também falam nas constelações, não é? E depois desbloquear essa interrupção que houve ali e que não permite o amor fluir, não é? Nas relações, às vezes tem mesmo de estar interrompido para nós conseguirmos avançar na nossa própria sobrevivência, não é? Até que estejamos noutro nível de vivência para poder reparar isso e reconhecer que realmente houve ali um luto interrompido, e sem dúvida que essas feridas nas relações também são lutos ainda latentes, não é? E sinto que esse trabalho de realmente olharmos para aquilo que me faltou, o luto também traz muito essa visão, não é? De o que é que eu perdi, o que é que eu preciso de reintegrar dentro de mim, que novas relações eu vou criar agora a partir disto, não é? Então, se calhar não tenho tanto o colo da mãe, mas também tenho uma irmã, se calhar também tenho outras formas de me sentir preenchida nesse colo, não é? Então é toda uma nova visão mesmo da vida, e a constelação também traz isso. Eu também já tive a oportunidade de fazer constelações, e é só assistir, né? Quando a pessoa assiste já está a fazer. É uma coisa que é tipo, tu queres ou não queres, já lá estás, porque aquela história é também uma parte, alguns de ti, não é? E tu falaste aqui de pontos que me tocaram imenso, e também mesmo na própria construção do livro, não é? Eu também senti muito isso, que há uma grande força das outras pessoas em nós, ao mesmo tempo que essa força também vem manifestada como uma resistência. Eu sinto que, por exemplo, no meu caso, eu tinha muito este medo também do impacto com o meu livro, também por falar um pouco da minha história e por trazer coisas da família, não é? O impacto que isso iria ter na família, não é? Até que a minha terapeuta me disse: olha, Margarida, continua a escrever o teu livro sempre com a imagem do teu pai e da tua mãe na tua secretária, não é? E aquilo para mim foi uma força de que, apesar da resistência que eu sinto na família por trazer isto, e é uma resistência inconsciente, é tipo, estás a tocar um terreno movediço, ou que não é assim tão comum de tocar, não é? Mas quando nós passamos isso, essas resistências mais superficiais e de sobrevivência, no fundo, que nós conhecemos mais inconscientemente, o primeiro impacto é a sobrevivência, não é? Então quando nós começamos a ultrapassar isso e a reconhecer realmente o que está por trás disso, e sentimos mais seguras na vida, realmente o que ela me disse de pôr mãe e pai ali presentes fez-me ultrapassar essa resistência para perceber que, apesar disso, o apoio deles incondicional está ali, e a força deles também está ali, mesmo que haja esse sinal de resistência de vou-me sentir culpada a fazer isto ou a dizer isto, mas a força deles está lá para isso também, não é? Então é ali uma dualidade e uma coisa meio ambígua, mas que eu sinto que quando nós damos um passo além daquilo que a geração atrás fez, nós vamos sentir isso entre a lealdade e a perda que aparentemente perder essa conexão nos vai trazer, mas ao mesmo tempo tipo um alívio que acontece naquela linhagem, não é? Então é aqui muito jogar com esta dualidade entre aquilo que eu vou perder da lealdade que me mantém leal e ligada de alguma forma, ainda que seja de uma forma muito amarrada, mas ligada a uma nova forma de me relacionar. Eu sinto que isto é mesmo outra passagem para outro nível, até do próprio luto, não é? Daquilo que... E eu sinto, estou mesmo num processo de luto depois do parto do livro, no fundo, não é? Porque... Olha, é muito interessante, porque eu acho que tem vários aspectos que são super importantes, e eu vou ver se não me esqueço deles, porque são de facto muito importantes. Em primeiro, sabes, eu também senti isso. Conto aqui a minha história ou não conto a minha história, ou parte da minha história. E eu revelo no livro um segredo de família, ok? E era um segredo que me acompanhou durante muitos anos da minha vida. Ou seja, eu cresci com um tio, não é? Que só depois dele morrer é que me foi revelado que ele não era tio, que era primo. Percebes? E isto...
E eu pensei, ok, mas agora vou revelar isto. Mas quando revelei, eu senti um alívio, sabes? E senti que ele ia estar tão feliz. Percebes? Por dizer, ok, ainda bem que mostraste a verdade. Percebes? Tudo aquilo que durante anos e anos e anos ficou encapsulado no seio da família por honra e por vergonha e por culpa, ok? De repente houve uma libertação. E hoje em dia recebo muitos testemunhos de pessoas a dizer assim, Paula, das coisas que mais eu apreciei no livro foi eu ler parte da tua história, porque isso ligou-me a ti. E tu nem imaginas a quantidade de pessoas que ainda hoje me escrevem, Paula, eu estou a ler o teu livro e estou a ver a minha história. Exatamente. Percebes? E portanto, nós aí percebemos que de facto somos todos um. Como tu disseste, eu lia muito esta frase, somos todos um, e eu pensava assim, não sei muito bem o que é que isso quer dizer. O que é que isso quer dizer? Eu não sei o que é que isso quer dizer. E quando eu comecei a ver as constelações, eu percebi, é aqui que eu percebo o que é isto, somos todos um. Porque é o que tu dizes, tu de repente estás a participar, nem sequer estás a entrar no campo de uma constelação, estás a participar cá fora numa constelação de uma pessoa que tu não conheces parte nenhuma, e tu de repente há ali algo que te toca, e que tu dizes, isto é um bocado da minha história, e tu emocionas-te e não sabes porque é que te emocionas, sim. não é? E de repente vês ali a história da tua avó e vês ali a história da tua mãe, e tu percebes, mas afinal nós estamos todos ligados. E portanto, foi nas constelações que eu percebi essa frase, somos todos um, ok? E percebi também que ali que nós temos uma coisa comum que nos liga a todos. Nós andamos todos à procura do mesmo, que é amar e ser amados. Andamos todos à procura disso, ok? E também temos todos em comum a mesma dor, que é tão estranho, não é? E temos todos em comum a mesma dor. E que dor é essa? É a dor da separação, no momento do parto. Ok? Porque a criança está 9 meses dentro da barriga da mãe, e isto é outro aspecto que tu referiste super importante. Portanto, a criança está 9 meses dentro da barriga da mãe, onde tudo é perfeito. Ela come do que a mãe come, ela tem espaço, ela respira do mesmo, tudo é perfeito. A partir do 4º e 5º mês ela sente o que a mãe sente, portanto, é por isso que a nossa gravidez achamos que não influencia imenso, não é? Toda a parte da gestação. Só que há uma altura em que o espaço já não chega. Ok? E é apertado. E a criança naquele momento tem que tomar uma decisão. Ou morro, ou vou para algo desconhecido. Ok? E isto nós vivemos várias vezes ao longo da nossa vida. Várias vezes. Ok? Quando estou numa relação que já me aperta e eu digo, já não tenho ar, tenho que ir para algo novo. Quando estou num trabalho que já não consigo mais, ok? E isto, portanto, nós vivemos ao longo da nossa vida vários partos e não temos consciência. E a maneira como vivemos aquele parto, ok? Isso repercute-se em toda a nossa vida. Nós trazemos do parto verdades absolutas, ou seja, tem alguém à minha espera ou não tem alguém à minha espera? Quando eu quero começar algo novo, porque a criança vai para algo novo sem saber o que é isto cá fora. Até vou ter um nome próprio. E antigamente não tinha. É a filha da Margarida. Ou a filha da Paula. Vou passar a ter um nome próprio, não é? O que é isto? Vou passar a respirar por mim, não é? E, portanto, mas eu trago essa dor da separação, que é, eu ali sinto-me separada. Ok? Portanto, todos nós sentimos essa dor. Todos nós trazemos essa dor da separação. E andamos ao longo da nossa vida, muitas vezes, à procura de nos encontrarmos outra vez, ligar-nos outra vez, ok? E portanto, só que eu não consigo ir para dentro da mãe outra vez, não consigo, e às vezes, quando, isto é super importante, mas quando muitas vezes a criança, por alguma razão, por questões do parto, ou porque foi difícil para a mãe e a mãe precisa ter cuidados médicos, ou porque foi difícil para a criança. Quando essa separação é prolongada no tempo
isto fica uma marca profunda no comportamento daquela pessoa. Profunda. Porque não há ligação mais profunda do que uma filha por uma mãe. Não há. Ok? E então, isto muitas vezes é aquilo que nós chamamos o movimento interrompido em relação à mãe, porque há um movimento interrompido no momento do parto e depois a criança precisa de encontrar novamente aquele aconchego, não é? E muitas vezes isto não é possível, algumas vezes isto não é possível. Então a criança vai sentir esse desespero, ok? Essa sensação de o que eu preciso não tenho, ela não está lá, ok? E então muitas vezes depois, quando a mãe está bem, a mãe quer ir ao encontro dela e a criança rejeita. Porque diz, eu precisei, tu não estavas e agora vou fazer por mim. Ok? Então, isto marca muitas vezes a nossa vida de uma maneira completamente inconsciente. Ok? Completamente inconsciente. E muitas vezes traz-nos esta sensação de que o meu pai e a minha mãe estão longe. Ok? Há muitas pessoas que me dizem assim, eu tenho um problema com o meu pai, eu não falo com o meu pai há 10 anos, mas eu não quero saber porque ele está lá longe. Não, desculpa, isso é uma ilusão. Ele não está longe. Todos nós somos o resultado de um espermatozoide e de um óvulo. Então tu tens o teu pai aí dentro, tu tens a tua mãe aí dentro. E se tu estás em guerra com um deles, tu não vais para a vida, mas não vais completo. Ok, eu vou para a vida, não é? Eu tenho o meu pai, tenho a minha mãe e obviamente que aquele espermatozoide trouxe o pai, a mãe, etc, não é? E o óvulo também trouxe isso tudo, portanto, eu tenho tudo isso aqui dentro, não é? Há quem diga, e é verdade, se nós formos andar 20 gerações para trás, eu tenho 1 milhão de pessoas atrás de mim. 1 milhão de pessoas atrás de mim em 20 gerações, não é? Então, repara, eu tenho de facto, o pai e a mãe nunca tão longe. Nunca tão longe. E torna-se um conflito interno. Claro. Quando há esse conflito. Torna-se um conflito, porquê? Portanto, em primeiro lugar é muito importante. Portanto, é muito importante eu apaziguar-me com o pai e com a mãe. E há pessoas que dizem assim, tá bem, mas a minha mãe é... Eu nunca tive uma relação boa com ela, ela é super narcisista e depois arranjamos montes de rótulos, não é? Ela é super narcisista ou quer que seja e tal. Eu não consigo estar ao pé dela. Claro, há situações quando a relação entre mãe, pais e filhos pode pôr em risco a vida da criança, é importante que haja uma separação. Mas o que é que esta criança tem que fazer, ou este adulto mais tarde tem que fazer? Tem que ressignificar o pai e a mãe dentro de si. Porque enquanto eu estiver em guerra, enquanto eu estiver em conflito, podes ir para a vida assim, mas vais estar sempre em conflito com algo dentro de ti. E depois isso vai sobrecair, vai sair em quem? Vai-se refletir em quem? Num companheiro, num chefe, num amigo. E depois dizemos que é do chefe, do amigo, do companheiro, no enteado. Não é nada. Está aqui atrás. A maior raiva que é manifestada, os maiores desconfortos que são manifestados nas relações de casal, nas relações com outras pessoas, vêm da relação com o pai e com a mãe. E sinto que essas dores profundas, que é tão difícil aceder ao mais profundo dessas relações. Exatamente. Eu sinto que os segredos de família têm o potencial de, quando nós começamos a revelar um segredo de família, como tu falavas no teu livro, começamos a ir no caminho dessa dor que nós nem conseguimos ter percepção dela, não é? E que está tão... Eu sinto que o segredo de família, e no meu caso era muito a morte da minha mãe, e a primeira vez que se falou da minha mãe em público foi no lançamento do meu livro. Então foi... Eu ia nervosíssima para o lançamento do meu livro, não pelo livro, mas porque eu ia falar da minha mãe a primeira vez em público, não é? E com a família presente, que era uma agravante. Eu assim, se não tiver ninguém da família aqui, eu estou na boa. Agora, vir pessoas da família e eu revelar, no fundo, é aquilo que toda a gente sabe que há um elefante no meio da sala, mas ninguém quer vê-lo nem falar, não é? Então, quando nós sabemos que há um segredo que vamos tocar, nós estamos a abrir a dor profunda. Por isso é que eu digo que também estou num luto de pós-parto do livro, não é? Mas esses segredos de família, eu
sinto que são um bom sinalizador de o que é mais difícil de nós falarmos na família, o que é que temos vergonha. Eu sempre tive vergonha da morte da minha mãe, eu na adolescência e quando era criança, e a minha mãe foi aos meus 5 anos, então depois na escolaridade, quando tínhamos de escrever com quem vive, nas cadernetas da escola, aquilo para mim era para ser escondido, eu fechava a caderneta para ninguém ver, ou seja, eu cresci com esse tabu da morte, com essa vergonha, e foi um segredo que me acompanhou 20 anos, até que aos meus 20 anos eu comecei a abrir, até que depois veio este ponto tão importante do livro e de falar desse tema. E repara, público. Mas antes do livro, se não fosse a tua mãe, as tuas filhas não estavam cá. Exatamente. E portanto, e nós não temos a noção disto. O Bart Helling dizia, se nós pedimos a uma pessoa para pensar na mãe, pensa na tua mãe. Ele dizia, nos primeiros 5 pensamentos, os 3 primeiros são negativos. Porque nós não nos recordamos só que ela não estava quando nós precisávamos ou tudo isso, mas não recordamos os sacrifícios que ela fez, tudo, as vezes que ela deixou de comer para nós estarmos, e portanto, verdadeiramente a mãe e o pai deram-nos a maior coisa que existe e nós não temos a noção, que é a vida. E deram-nos também o suficiente para chegarmos até aqui. Exatamente. E às vezes as pessoas dizem assim, sim, mas a minha mãe nunca estava presente, estava sempre a trabalhar e entregou-me à minha avó. Tens que agradecer isso, porque se calhar foi isso que fez com que tu chegasses até aqui. E é por isso, sabes, que como inconscientemente, e vou focar noutro aspecto que tu referiste há bocado, que é muito importante, que é como nós inconscientemente temos a noção de que recebemos a maior coisa que existe, que é a vida, não há nada maior do que isso, é como se nós nos sentíssemos sempre em dívida, sabes? É por isso que para nós é difícil nós sairmos daqui de trás, porque sentimos sempre em dívida. Eles deram tanto, como é que eu agora posso construir a minha história? Como é que eu posso não ser leal? Como é que eu posso viver a minha história e ser livre? Ok? Porque nos sentimos sempre em dívida. Só que e que tu és mãe, não é? E as pessoas que estão aqui que são mães, o que é que nós queremos para os nossos filhos? O que é a coisa que nós queremos? Que eles sejam felizes e que vivam a sua história. Então, porquê que a minha mãe não queria isso e o meu pai? Claro que eles queriam. E portanto, a melhor coisa que nós podemos fazer pelos nossos antepassados não é ficar aqui agarrados, porque senão eu estou a viver a história da minha mãe, estou a viver a história da minha avó e a história da minha bisavó, ok? Estou a pensar como elas e estou a viver como elas. A melhor coisa que eu posso fazer por elas é construir a minha história, só que para isso eu tenho que fazer 2 coisas. Eu preciso de coragem, é por isso que eu digo no livro, para ser feliz é preciso ser corajoso, ok? Eu preciso ter coragem para sair daqui, ok? Para dizer, eu não vou mais viver a vossa história, agradeço, a questão é como é que eu saio daqui de trás. Eu saio em guerra, em conflito, ou eu saio honrando o que eu recebi? Mesmo que tenha sido pouco, mas houve uma coisa que é maior, que é a vida. Ok? Portanto, eu saio daqui de trás, eu tenho que sair a honrar a vida e tudo o que eu recebi, porque foi o suficiente. Ok? E tenho que sair também apenas com aquilo que é meu. Que isto é muito importante. Ok? Porque muitas vezes ainda saio a carregar um peso, uma dor, o que quer que seja, uma lealdade, ok? E de vez em quando ainda vou lá. Portanto, eu tenho que perceber que lealdades é que eu carrego. Ok. E eu muitas vezes faço um exercício que é perceber se nós estamos a viver por lealdade ao clã ou se estamos a viver por lealdade a nós. E eu digo-te, quando faço este exercício de uma maneira em que eu não digo para as pessoas não irem para a mente, não é? Senão toda a gente vai dizer, eu quero ser leal a mim. Ok, mas como é que tu estás a viver verdadeiramente? 98% das pessoas está a viver por lealdade ao clã. Ok? Então, nós para deixarmos de ser leais ao clã, eu tenho que sair honrando o que eu recebi, apenas com aquilo que é meu, ok? Portanto, tenho que ter coragem para isso e tenho que sentir um bocadinho de culpa, ok? E eu, quando digo isto, as pessoas dizem, ficam assim, culpa? Sim, mas esta é uma culpa boa, porque nós, para crescer, precisamos sentir culpa. Ok? E não é possível nós crescermos sem sentirmos culpa, porque repara, vou-te dar este exemplo. Imagina um pai que é médico
e uma mãe arquiteta, e o pai diz ao filho: eu gostava muito que tu fosses médico, já tenho consultório montado, vai ser muito mais fácil para ti. E a mãe diz: mas eu adoro arquitetura, olha, se quiseres seguir arquitetura já tenho aqui tudo. E o filho diz assim: não, mas eu nem medicina nem arquitetura, eu quero é ser fisioterapeuta. E ele fica ali durante um tempo: como é que eu vou dizer isto aos meus pais, não é? Precisa de ganhar coragem, e no dia em que ganha coragem, por isso é que a coragem é muito importante, ele vai dizer aos pais, e naquele momento vai sentir culpa. Vai dizer assim: estou a desiludir o meu pai, estou a desiludir a minha mãe. Mas, repara, neste momento ele está a crescer, porque está a construir a sua história. Okay? Isto era o que o meu pai queria, era ser médico, a minha mãe quis ser arquiteta, mas eu quero ser fisioterapeuta, ou quero ser eletricista, o que for. Sim, não é? Sim. E, portanto, é muito importante nós percebermos que há dois tipos de culpa. Não é? Há esta culpa de crescimento, em que eu digo: eu vou fazer a minha história, mesmo que seja diferente da vossa. E pensamos: eles não vão gostar. Não, eles vão adorar. Eles vão adorar. Eles vão dizer: a minha vida não foi em vão. Percebes? A tua mãe, de certeza, que onde ela está super orgulhosa. Percebes? Está super orgulhosa do teu livro, da história que tu construíste, das tuas filhas, porque aí, obviamente que não tens consciência, porque quando ela partiu eras muito nova, portanto não sabes o que é que ela viveu, e muitas vezes essas vidas são vidas muito difíceis, não é? E quando são vidas muito difíceis, a melhor coisa que podemos dizer aos nossos antepassados é: a vossa vida não foi em vão. Porque, olha, ela seguiu até mim e através de mim. Seja por um livro, seja por um projeto, seja pelo que for. Seja por um filho, seja pelo que for. E isso, sabes o que é que eles fazem? Eu vejo muito isso nas constelações. Sabes o que é que eles fazem? Fazem assim: agora estou em paz. Percebes? E isto é bom. E, portanto, nós temos que, para viver a nossa história, para sermos livres, nós temos que sentir culpa. Mas esta culpa é uma culpa de crescimento e é uma culpa leve. Eu sinto esta culpa que aperta assim um bocadinho o coração: eu tenho que dizer isto ao meu pai, tenho que dizer isto à minha mãe, mas depois de dizer: olha, agora já disse. Sim. Agora, a outra culpa que nós carregamos muitas vezes, que é alheia, essa culpa é pesada e faz-nos andar assim, curvados sobre a vida, não é? Então, e isto acontece em muitas situações. Quando tu és convidada para um jantar e diz assim: não me apetece nada, não é? E de repente diz: não, mas eu tenho que ir, porque senão, e não sei o quê. Só que no dia em que tu dizes assim: não, eu vou dizer a verdade. Dizer: olha, hoje não estou disponível, ou estou mal disposta, ou não me apetece mesmo, gosto imenso de ti, mas hoje não estou para jantar. Sim. Tu naquele momento sentes culpa, mas estás a ser. Mas depois sentes-te mais leve. Claro! Fiz aquilo que era, que fazia sentido. E sentes que podes ser tu na relação, não é? E isso é... liberta-nos daquelas relações onde nós estamos a cumprir a expectativa para receber aquele amor, mas que nunca vamos receber, porque ele não chega aqui ao cerne de onde nós queremos viver, a partir de onde queremos viver, não é? Então repara uma coisa: se tu não és verdadeira contigo, como é que tu podes exigir que os outros sejam verdadeiros contigo? Então é isso, é muito importante isso, dizer: ok, olha, lamento, mas eu hoje vou fazer isto. E, portanto, isto vai acontecer várias vezes na nossa vida, ok? Mas é muito importante termos esta consciência, que esta culpa é uma culpa de crescimento. Eu, para ser leal a mim, eu, para ser livre, eu, para viver a minha história, eu vou sentir várias vezes culpa. Mas isto é uma culpa boa, ok? E sei lidar com ela, não é? Também é ganharmos recursos para lidar com tudo aquilo que surge quando esse processo é mesmo o cortar o cordão umbilical, não é? Tu estavas a falar e eu só me voltava para aquela imagem de quando chega o momento de cortar o cordão, não é? É um ritual tão bonito e é um ritual mesmo em que traz isso agora separamos-nos e agora tu segues a tua vida, ainda que eu esteja sempre aqui, não é? Mas é esse corte do cordão que nós precisamos de fazer com o que está para trás. Que eu costumo dizer que nós, para construirmos um outro sistema, para construirmos uma família, para construirmos a nossa história, nós precisamos dizer não a este sistema atrás, porque senão eu não consigo estar com
sustentar os dois, não é? É impossível. E eu sinto que há muito peso na maternidade e na parentalidade porque estamos a tentar sustentar. Claro. Ok, o que é que fizeram comigo? O que é que eu agora quero fazer? Eu quero agradar a todos, não é? Claro. Quero agradar aos filhos, quero agradar aos pais. Claro. E estamos a tentar sustentar duas realidades que, no fundo, nos tiram da nossa própria, não é? Que é ok, o que é que tu queres e o que é que tu vais sustentar agora, não é? É a minha família, é o meu sistema que eu criei. Esse é a prioridade. Sim, e muitas vezes é difícil, porque lá está, porque eu ou ainda não tive coragem, ou ainda trago uma culpa de trás, que não é minha, e é como se eu sentisse, eu não consigo suportar mais culpa nenhuma. Mas isso, fundamentalmente, o que é preciso é coragem, dizer assim, ok, é agora. E verdadeiramente tu dizias que é verdade, ou seja, eu tenho que dizer não ao sistema, mas verdadeiramente eu nunca vou, para onde eu vou com eles. Exatamente. Não é? Porque eu continuo com o pai e a mãe cá dentro. O pai e a mãe, eu costumo dizer uma frase nas constelações que é muito importante. O pai e a mãe, o espermatozoide juntou-se ao óvulo, não é? E o que Deus separou, ninguém consegue. O que Deus juntou, ninguém consegue separar. Então o pai e a mãe estão sempre aqui. E para onde eu vou, eu levo o pai e a mãe. O que eu faço para o pai e para a mãe. E quando nós temos essa consciência, sabes que os meus sucessos também são para vocês. As minhas vitórias também são por vocês. Percebes? E aí tu sentes de facto, uau, uma força, não é? Porque é isso. Ainda que por dor não seja aplaudido no momento, mas esse movimento acontece internamente, mas tu sentes isso, nem que seja pela tua própria realização, claro. E sentes esse sustento dentro de ti, e é força de mãe e pai, ainda que por dor não possam estar aqui fisicamente a aplaudir, ou não é? Mas estão, de certeza, onde estão, exatamente, percebes? Por exemplo, eu no lançamento do livro, eu não tinha lá o meu pai, porque já não estava cá, e a minha mãe com 94 anos, portanto já não estava em condições de ir. Mas eu digo-te, Margarida, eu senti-os tão presentes, percebes? Eu olhava, às vezes até me assustava, porque eu olhava e via o meu pai, sabes? E sentia de facto ali os meus avós e toda a gente, percebes? E portanto eu sei que eles estão, percebes? Onde eles estão, não é? Porque eu sinto-os dentro de mim. Eles não precisam estar aqui ao meu lado, não é? Eu sinto-os dentro de mim e sinto mesmo por onde eu vou, eles vão comigo. E quanto mais os sentimos dentro de nós, mais livres também ficamos nesse corte, não é? Não precisamos de tanta, às vezes, essa dependência emocional que se reflete em preciso que estejas aqui em presença ou desta forma que eu tenho uma expectativa sobre ti, não é? Isso liberta-se também quando há essa integração. Às vezes há pessoas que me dizem assim, Paula, mas eu tenho que lá ir porque a minha mãe precisa de mim. E eu digo esta frase que pode parecer muito dura, mas que é isso que eu vejo nas constelações, que é: os filhos precisam dos pais, mas os pais não precisam dos filhos. Atenção, os pais usam os filhos. Quando estamos a falar de pessoas adultas, não é? E muitas vezes os pais precisam da presença dos filhos por carência dos pais. Mas muitas vezes o que eles precisam verdadeiramente não é da filha, é do pai ou da mãe. É do que a filha está a representar e a espelhar inconscientemente. E portanto aquela filha nunca vai conseguir representar isso, porque aquela mãe precisa ou do seu pai ou da sua mãe, percebes? E aquela filha, por mais que faça, eu faço tudo pela minha mãe e ela está-me sempre a cobrar, pois, porque tu estás a representar um papel que não é. Tu não estás a ser vista como filha, tu estás a ser vista como tua avó, como mãe dela, ok? E portanto tudo o que tu fazes nunca vai ser suficiente, ela precisa de fazer esse trabalho. E aí lá está, é uma grande, é nós colocarmos no nosso lugar de impotência e de percebermos que nós não conseguimos curar a nossa mãe, nós não conseguimos curar o nosso pai. A melhor coisa que podemos fazer é colocar-nos no nosso lugar e rezar por eles e esperar, porque quando nós nos colocamos no nosso lugar é como se nós permitíssemos que tudo que o puzzle se começasse a arrumar. Porque uma família é como se fosse um puzzle, e quando eu estou a tentar encaixar a minha peça num puzzle que não é aquele lugar, todo o puzzle fica perturbado, há uma tensão, ok? E quantas vezes eu vejo isto, que é um conflito entre uma mãe e uma filha. Porquê? Porque a filha não está no seu lugar. Por amor, a filha quer
cuidar da mãe, mas não deixa que a mãe seja mãe. E portanto a filha não está no seu lugar de filha e a mãe não está no seu lugar de mãe. E há uma frase que eu digo aí no livro que é aquilo que eu vejo muito nas constelações, que é: amar demais não cura. Ok? Às vezes achamos, eu vou amar imenso esta mãe, eu vou amar imenso o meu companheiro, eu vou amar imenso esta filha para ela ficar sem problemas. Não, amar demais não cura, porque o que cura é o lugar. Okay? Eu tenho que me colocar no meu lugar de filha, que é o que tu dizes e tão bem, porque só no meu lugar de filha é que eu consigo ser mãe. Se eu não sou primeiro filha, se eu não aceito, se eu não assumo o meu lugar de filha, como é que eu depois consigo ser uma mãe adulta? E os filhos só querem uma coisa: uma mãe adulta. Exatamente. Com todas as imperfeições que ela tem, porque a vida é isso. Ok? A vida é isso e, portanto, a melhor coisa que nós podemos mostrar aos nossos filhos não é que a vida é perfeita, porque estamos-lhes a mostrar uma ilusão. É mostrar, olha, eu também sou imperfeita, eu também sinto tristeza, eu também sinto o que for, também choro. Agora, o que eles vão aprender é como é que eu lido com isso. E isso é que é o importante. Ok? Porque as crianças, a principal comunicação das crianças é telepática. E isto eu vejo nas constelações. Elas, e tu percebes isso com as tuas filhas, chegam só ao pé de ti: mãe, tu estás triste? E nós: não estou. Não vale a pena, porque ela já viu que tu estás triste. Sim. Não vale a pena. E quando eu, para proteger aquela criança, digo não estou, o que é que fica registado nela? A minha mãe não está a dizer a verdade. A minha mãe não está a dizer a verdade. Então, o importante é dizer: sim, olha, a mãe está triste hoje. Mas não te preocupes que a mãe vai tratar disto, porque eu é que sou a adulta. A mãe hoje está cansada. Okay? Deixa só a mãe ficar aqui 5 minutos. E se disseres isso, eles fazem. Porque eles querem ver os pais bem. Sim. Então, é isso também que aconteceu com os nossos pais. Os nossos pais querem nos ver bem. Né? Então, isto é um tema que não acaba mais. Sim. E de facto, como os filhos realmente nos mostram tanto daquilo que está para trás, e como nós diariamente nos nossos filhos temos a oportunidade de ir um bocadinho mais à nossa infância, ir um bocadinho mais aos nossos pais e deixar as coisas nos seus lugares, não é? E depois também encontrarmos terapeutas e lugares onde possamos continuar este processo de ir mais a fundo em nós, não é? Sabes que quando comecei, só por causa disso das filhas, quando comecei a fazer o meu trabalho mais de desenvolvimento pessoal, as minhas filhas, porque eu fiquei sozinha com elas quando elas tinham 2 e 4 anos, portanto, obviamente que é muito intenso, sim, a trabalhar e tudo. E elas depois diziam-me assim, já mais crescidas, diziam-me assim: oh mãe, tu gritavas tanto. E eu disse-lhes na altura: oh minhas queridas, desculpem, eu não consegui fazer de outra maneira, mas eu hoje percebo que eu gritava porque eu não estava no meu lugar. Percebes? E quando nós não estamos no nosso lugar, como é que isso se manifesta? Com muita agitação. Percebes? A principal causa da ansiedade, os ataques de pânico, tem muito a ver com isso. Eu ainda não encontrei o meu lugar na família. Okay? Eu ando à procura de pessoas que vêm e que dizem: Paula, falta-me qualquer coisa. E eu começo a olhar o que é que falta verdadeiramente. E quando vamos procurar, falta aquela pessoa encontrar o seu lugar. Porque só no nosso lugar e com aquilo que é nosso verdadeiramente, né, é que eu ganho força. Okay? Então é isso. Eu acho que o trabalho de desenvolvimento pessoal é um trabalho que todos temos que fazer, mais tarde ou mais cedo. Porque eu não encontro uma família sem problemas, não encontro uma família sem excluídos. E onde há excluídos, há conflitos. Excluídos são crianças que ficaram, que não ficaram, crianças que partiram muito cedo, que não se fala porque é uma dor enorme, não é? Mas lá está. Há alguém que faltou, ok? Há uma peça do puzzle que falta e tu não consegues agarrar um puzzle onde faltam peças. Exatamente. Ele desmorona-se. Então não tem força. Então é isso, é preciso incluir o que está excluído, é preciso cada um encontrar o seu lugar e, portanto, assim vamos ajudando toda a gente. Ganhando todos o nosso lugar de força. Todos.
cada um fazendo o seu lugar e a sua parte, o que lhe compete no seu lugar, não é? E isso já é o trabalho da nossa vida e que tem repercussões para as gerações futuras, não é? Como dissemos, e é muito recompensador. Então, olha, Paula, estou muito agradecida por ter aqui, levaste-me a si mesmo, olha, isto são mesmo aquelas conversas de ficarmos a ouvir, a refletir, a integrar em nós. Deixo-vos também esse convite de ficarem a saborear e a deixar marinar aquilo que se abre, quando nós ouvimos estas coisas, não é? Porque isto é conversas diretamente à alma e diretamente àquilo que ainda está em desordem de alguma forma dentro de mim, e eu ouço qualquer coisa que é uma pista de, se calhar é por ali, não é? E deixar marinar isso, não é? Mesmo a construção de nós próprios, não é? Porque agora somos nós que criamos a nossa própria vida e muitas vezes ainda exigimos a quem nos deu vida, não é? Mas agora é esse lugar de, ok, onde é que estão essas ferramentas para eu me criar? O que é que eu preciso de ouvir? Com quem é que eu quero estar? O que é que eu quero fazer para realmente ir brotando em mim essa coragem, não é? Porque a coragem é uma coisa que se constrói também e que se vai ganhando, não é? E sem dúvida que depois os nossos frutos estão aqui também nos livros e na coragem que nós tivemos para os expor, e nos nossos projetos e nos nossos filhos, não é? A gravidez e o parto e para um parto é a maior coragem. Então, assim, mães que nos ouvem, se vocês foram para um parto, é assim, não há nada tão intenso como aquilo, e olhando para, como nós falamos do parto, não é? Olhando para o que acontece ali, já dá muita matéria depois para os pequenos outros partos que vamos vivendo também. Sabes que no parto a mãe e a criança atravessam uma linha muito ténue, que é uma linha entre a vida e a morte. Exatamente. Então isso é um enorme ato de coragem daquela mãe. Às vezes não reconhecemos nada na mãe, então reconhece a coragem que ela teve de te dar a vida. Muitas vezes não estava preparada, muitas vezes tinha tanta coisa à volta dela, mas o trabalho de parto acontece e segue, não é? Mesmo que a mulher não esteja preparada, aquilo vai acontecer. Então o parto mesmo físico dos nossos filhos é uma grande metáfora, às vezes para aquilo que nós evitamos, mas as contrações da vida vão-te pôr em trabalho de parto, inevitavelmente. Quer estejas ou não estejas preparada, e claro que a coragem se vai ganhando também com a preparação possível, e por isso é que o trabalho interno e o desenvolvimento pessoal é isso, é para nos irmos preparando cada vez melhor para a próxima contração do que aí vem, não é? E ainda bem, porque é sempre um chamado à vida, não é? As contrações é em caminho do parto e da vida, não é? Então, Paula, muito obrigada. Olha, para te agradecer, temos aqui um miminho do Balance Café, um restaurante aqui de Portimão, vegan, saudável, com uns miminhos para ti, para a tua viagem também. Agradeço muito a quem se desloca até aqui para partilhar estes momentos tão transformadores e intensos connosco. Então, muito obrigada a quem esteve connosco aqui presencialmente, a ti, Paula, que também vieste até aqui para nos levar assim mesmo nesta conversa que nos leva de volta para nós, não é? E isso é um caminho muito valioso e é isso, olha. E obrigado também à equipa da FNAC que está aqui. Sem dúvida, presentes, são incríveis sempre. Obrigada, e a todas as pessoas aqui presentes. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Paula. Vemo-nos no próximo episódio. Obrigada e até breve. Vou dar-te um abraço.